Bom, tem alguns momentos que a gente para poder pensar na vida, para poder refletir tudo que aconteceu, algumas coisas que estão acontecendo no momento, o que poderia acontecer, né? Nosso passado, presente, nosso futuro. E falar sobre o passado, que é algo que não tem como voltar atrás, que não tem como mudar, só desabafar para poder se sai, se extravasa aquilo para fora, né? Ok, o presente, ele tá aí pra gente poder fazer a diferença. E o futuro, amanhã é o dia de hoje. Então, só nos resta o presente pra gente poder fazer qualquer coisa. Eu vi um vídeo, eu falo muito sobre a questão do preconceito. Eu vi um vídeo de uma criança negra que estava na fila para poder tirar foto com o Papai Noel. E o Papai Noel era negro. E a criança chegou e falou assim: nossa, o Papai Noel é da minha cor, que legal. Olha o tanto que isso é delicado. Olha o tanto que é delicado. A criança, eu acho que ela nunca teve tanto vigor em querer. Ela foi correndo para poder sentar, né, do lado do Papai Noel. Mas como tinha uma fila, a mãe chamou ele de volta, que ele tinha que ficar na fila. E ele estava super ansioso para poder ir tirar foto com o Papai Noel. E eu acho isso gracioso, eu acho isso lindo, entendeu? É raro, as pessoas têm muito preconceito, e eu vi os olhares na fila de quem tava pra tirar, assim, é muito curto o vídeo, mas deu pra ver que as pessoas não estavam, as pessoas adultas não estavam entusiasmadas, as crianças sim, porque é o Papai Noel, mas muitas pessoas adultas não iriam querer que uma criança tocasse uma pessoa negra, chegasse perto de uma pessoa negra, né? Eu sou totalmente contra quando o concurso coloca cotas para estrangeiros e negros. Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso o cúmulo do absurdo, né? Você colocar cota para negros e estrangeiros. Se o estrangeiro está habilitado a morar no país, que ele tenha os mesmos direitos de quem está. E o negro, principalmente, porque ele é brasileiro, ele é nacionalizado, então é por obrigação, ele teria o direito de, como todos e qualquer. Nas escolas também tinham cotas para negros, ou seja, então quer dizer que a maioria dos negros não tinham acesso a estudos, porque não tinha oportunidades disponíveis. Olha que absurdo. Olha, e aí, quando eles entram na marginalidade, as pessoas querem cobrar justiça. Querem cobrar justiça. Então tem muita coisa assim que não dá para passar a mão na cabeça, não dá para tapar o sol com a peneira. É muito extenso, não é uma simples fala como essa que eu tô falando que vai resolver. Eu só tô deixando aqui porque eu tava pensando, eu fiquei muito assim, como é que fala? Entusiasmada com o menino em relação ao Papai Noel, porque eu já tive uma funcionária negra, né? E ela passou por momentos difíceis, onde as pessoas chegaram para ela e disseram que ela não teria oportunidade de trabalhar, né, naquele setor, só se fosse como doméstica, só se fosse para limpar o chão. E, na verdade, eu dei um cargo para ela, que era um cargo de importância, né? Um cargo importante, né, de responsabilidade. E ela era uma excelente funcionária. Foi uma excelente funcionária, hoje ela é minha grande amiga. Ela é minha grande amiga. Quando eu sofri o acidente, que eu não vou contar aqui, vou relatar um testemunho aqui, porque ele é um pouquinho longo. Quando eu sofri o acidente, quem ficou do meu lado todinho foi ela. Foi ela que me acudiu, foi ela que recolheu as coisas do meu carro e levou para casa dela. Foi ela que passou a noite comigo no hospital até minha mãe chegar. Que eu morava em outra cidade, eu morava no Mato Grosso do Sul. Então, assim, ela é uma pessoa muito especial. E eu tenho, assim, eu não tenho problema nenhum com pessoas de cor, com pessoas estrangeiras, com índios, pessoas com características indígenas, né? Eu não tenho problema nenhum, muito pelo contrário. Eu sempre acho que essas pessoas têm algo a me ensinar. Eu acho que essas pessoas têm alguma história para poder me contar que eu possa aprender. Então, eu só queria eu vou deixar registrado isso aqui no feed. Eu podia falar isso nos stories, mas é um assunto polêmico que essa rede aqui é um estudo de ciência e evolução, né? Então é uma evolução da consciência, uma evolução do comportamento do ser humano. Nós precisamos evoluir, né? Cada vez mais. A cada dia que passa, eu percebo que nós somos ainda muito pedrinha sem lapidar para poder lidar com as coisas grandes lá fora, com as coisas de Deus lá fora, né? Porque Deus, quando ele te coloca num caminho, ninguém te tira e você vai preparado para aquilo e é
a ferro e fogo. Você vai preparado e, e ninguém toma o teu lugar, não. Então, quem tem Deus na vida não precisa pedir muita coisa, né? Eu peço muita sabedoria para Deus, muita, porque saber lidar com algumas situações na minha vida eu passei por momentos muito difíceis, bem complicados. Eu precisei muito de ajuda familiar, terapêutica, e precisei também me entender. Depois que eu trabalhei, eu fiz um curso no SEC, no Centro de Estudo da Consciência. Gente, é maravilhoso. Minha vida mudou, tive experiências maravilhosas ali. Então, assim, é um processo não só de autoconhecimento, você enxerga o outro dentro de você, sabe? Sabe aquela coisa assim de você é capaz de sentir a dor de outra pessoa. Você é capaz de sentir as emoções de outra pessoa, entende? Você começa a amar as pessoas de tal forma que é como a Bíblia fala, como um dos mandamentos, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, para eu amar o próximo, eu preciso me amar. Então, para eu cuidar do meu amor, eu preciso saber como é que são os meus sentimentos, como é que são as minhas emoções. Ah, eu tô com meu cabelo feio. Ok, não é isso que vai interferir nas suas emoções. Você pode se sentir feia, é uma coisa, mas você agregar uma emoção, eu vou falar também a diferença de sentimento e emoções, que confunde muito, isso é muito sério, a diferença de sentimento com emoção. Tristeza a gente sente, né? Angústia é uma emoção. Então, a gente pode até sentir essa tristeza por um aspecto físico, aspecto financeiro, né? De repente a gente não tem o suficiente para poder fazer o que a gente gostaria de fazer. Nós não podemos viajar sempre que nós queremos viajar. Então, essas questões, elas vão se tornar banais quando você tem o autoconhecimento. Quando você enxerga dentro de si, você começa a perceber que tudo isso lá fora não passa de, vamos ali. Isso, desse jeito, vamos ali. E tá tudo bem, tá tudo certo. Esse vamos ali pode ser lindo, maravilhoso, mas assim, você se concentra, você controla, você aprende a controlar as suas emoções. Apesar de estar diante de algo lindo, maravilhoso, né? Você consegue controlar. Não dizer que não é bonito, que é feio, né? Ou algo do tipo. Mas dizer que não é bonito, Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus fez assim, detalhes assim, para nós. Por exemplo, o litoral. Eu acho lindo o mar. Acho maravilhoso o mar. Eu já morei em litoral e a casa era de frente, assim, pra praia na época. E eu acordava para ver o nascer do sol, a, a lua cheia. Eu era encantada, apaixonada, assim, em ver. Então, assim, às vezes eu acordava mais cedo, 4h30, 5 horas da manhã, que era para poder ver o sol nascer. Porque tudo era muito bonito, tudo era muito lindo, né? E Deus é tão maravilhoso. Deus, a gente tem que colocar Ele como a pessoa mais importante das nossas vidas. Ele tem que ser a pessoa mais importante. Daniela, como que é isso? Deus tem que ser a pessoa mais importante. Hoje, é claro, se alguém me perguntar, Daniela, se tiver você no quarto, a sua mãe e fulano, e um tivesse que morrer, quem você preferiria? É uma pergunta insana. É uma pergunta insana. Mas vocês sabiam que no Oriente tem países que fazem isso? Que mães, elas são obrigadas a escolher entre 2 filhos, que um tem que morrer. Olha que tristeza, sabe? Então, quando a gente coloca Deus na nossa vida, quando a gente tem Deus, né, a nosso favor, pode passar um furacão. Você vai sofrer, você vai chorar, mas você vai ter um entendimento que é necessário aquelas emoções são necessárias. Aí depois vem o dia, né? Ou seja, o dia que nasce feliz. Não há choro que perdure por muito tempo. No raiar do dia, lá vem uma alegria. E eu tenho tido experiências fantásticas, né? Com as pessoas, tenho recebido contos, né? Fatos que me deixam muito feliz, São pessoas que eu já estive estudando, trabalhando com elas. E quando elas chegam para mim e falam, Dani, eu passei no vestibular para tal curso. Dani, eu passei de ano sem recuperação.
Dani, chegou o mês de junho, eu já estou de férias. Então isso para mim é maravilhoso, é maravilhoso. E aonde que Deus entra aqui? Em tudo. Porque o que eu peço é para que Deus abençoe a mim, abençoe a forma com que eu trabalho, abençoe os meus alunos, né? Depois que eu passei, inclusive, a orar por pessoas assim que eu não conheço, mas que me faziam algum mal emocionalmente falando, minha vida mudou muito. Mudou muito. Eu comecei a orar por pessoas que eu não conheço, porque me veio a tal da dor que a pessoa podia estar sentindo. É como se eu estivesse me colocando no lugar dessa pessoa, sabe? E aí foi difícil no começo, mas hoje eu já consigo fazer a oração e ver coisas que não me incomodam mais, sabe? Passo o dia tranquilo, não carrego mais uma tristeza, uma raiva de alguém para outro lugar, sabe? Ou seja, eu não chego em casa e vou dormir com raiva pensando naquilo. E assim, eu acredito que Deus fala muito comigo através de sonhos, que eu tenho sonhos, assim, fantásticos, mirabolantes, fantásticos. E claro que quando eu estou em nota com algo muito triste, algo muito ruim antes de dormir, naturalmente eu vou sonhar com aquilo. Isso é algo do consciente, inconsciente. Eu vou sonhar com aquilo. Mas eu durmo na base de meditação. Então, medito todos os dias. Todos os dias. Antes de dormir, eu tenho uma playlist ali no YouTube separada. E é com essa playlist que eu deito, faço a minha meditação, as minhas orações e vou ouvindo as meditações. Então, se eu acordar 3 horas da manhã, tá rodando ali. Tem vídeos de 3 horas, 4 horas, 6 horas, então eu deixo rodando. E durante o dia, eu escuto muita pregação, eu escuto muito louvor, né? Então, à medida enquanto eu tô preparando uma aula, preparando alguma coisa pro vídeo, eu tô escutando pregação, tô escutando louvor, né? Tô escutando podcast, li audiobooks, porque eu tenho muitos livros, mas eu não tô conseguindo mais. A idade veio, né? A idade veio e minha visão, ela tá um pouquinho prejudicada. Então, para ler no livro, eu tô, né, eu tô um pouquinho lenta, desagradável, não tá desconfortável, a palavra certa. E aí eu baixei aqui alguns audiobooks, baixei quase 200 audiobooks e eu escuto praticamente um por dia. Quando tem mais de 8 horas de áudio, eu divido em 2 dias, né? Porque eu aproveito bem o meu tempo. Então eu não sou aquela pessoa que, ó, nossa, não tenho tempo, tô desesperada, não tenho nada que fazer. Eu nunca fui assim. Eu sempre tive dias corridos, com responsabilidades, mas eu sempre tive tempo para um lazerzinho, para visitar minha avó, para poder visitar uma prima, para poder parar e comer alguma coisa que eu gosto no meio do caminho. Então não é aquela coisa, era aquela coisa desenfreada durante o dia, durante o trabalho. Fechou o trabalho, depois eu sou outra pessoa. E trabalhar do jeito que eu trabalho hoje, que eu trabalho de forma online, eu trabalho somente através da internet, são poucos alunos que eu atendo presencialmente, e os coaches também, eles estão vindo de forma online, então para mim é muito bom, né? Que é mais confortável financeiramente para quem vai fazer, né? E para mim, em relação ao deslocamento, para o meu conforto também. E trabalhar do jeito que eu trabalho é algo que me proporciona fazer as coisas de uma maneira mais leve. Então, por exemplo, se eu decidir que segunda-feira eu não vou trabalhar, não vou trabalhar segunda. É só colocar os meus alunos terça, quarta, quinta, sexta, mas segunda não tô a fim de estressar, não tô a fim de nada. Quero passar o dia tranquila. Ah, Daniela, então você tá muito bem financeiramente? Não, ainda não. Eu tô falando de estilo, de como a gente pode viver bem, de como que Deus nos abençoa para que a gente possa viver bem e com qualidade. Então, tem dia que tem segunda-feira que realmente, olha, eu não quero mexer com nada, não quero gravar vídeo, eu não quero estudar, nada, eu quero pegar, ouvir os meus louvores, eu quero ver um filme, que eu gosto muito de filme, eu quero ver um filme, quero ver uma série e comer uma pipoca e tá tudo certo. Não tem problema nenhum quanto a isso. Mas quando a gente tá em casa, aqui em casa eu acho engraçado que, pelo fato de o meu home office é no meu quarto. E por eu estar o dia inteiro dentro do quarto, às vezes pensa que eu tô dormindo, sem fazer alguma coisa, mas eu acordo muito cedo, eu acordo em torno de 4 e meia da manhã e já começo ali o dia. E durmo cedo também, durmo cedo. Acontece às vezes de dormir ali por volta de 8 horas da noite, e 1 hora da manhã eu acordar e já não dormir mais, mas tá ótimo. Para quem passava 6, 7 dias seguidos sem dormir, dormir 5 horas para mim é uma glória, né? Então para mim tá tudo certo. Então assim, eu acordo muito cedo, eu acordo 4 e meia da manhã.
Então já preparo, tomo banho, faço uma makezinha. E tem uns vídeos de make também no Instagram que eu coloquei, porque eu faço, né, as maquiagens do pessoal daqui de casa, da minha família, eu que faço. Então é uma diversão, é uma diversão. Então eu tenho procurado viver a vida de forma mais leve, sem peso, coisa que eu carreguei nos meus ombros durante anos da minha vida, desde criança praticamente, né? E hoje, após os 40, é que eu tô conseguindo lidar melhor com com as mudanças que acontecem no mundo, com as mudanças que acontecem na nossa vida, com as pessoas que entram e saem das nossas vidas. E eu só agradeço a Deus. Eu só agradeço a Deus. Então hoje eu quero deixar só essa mensagem aqui, eu vou deixar aqui gravado, que talvez alguém precise ouvir algo positivo, algo bom, né? Porque Deus é Deus. Sendo coisa ruim ou coisa boa, Deus, é Ele que faz, é Ele que desfaz, é Ele que toma conta de tudo nessa vida, né? E sem Ele eu não estaria aqui nesse momento. Eu não vou contar meu testemunho. Eu já contei ele uma vez em texto, mas eu acabei apagando, não sei porquê. Mas eu vou contar ele aqui, é um testemunho de milagre mesmo. Se eu estou aqui hoje é por um milagre divino, né? E graças a Deus por isso, né? Então eu vou ficando por aqui. Eu vou colocar agora em seguida um outro videozinho, que é uma experiência como aluna que eu tive. E é tão engraçado a gente se colocar na situação do outro, porque por isso que eu entendo claramente quando o aluno chega pra mim e fala: Daniela, eu tô desesperada, eu não sei nada dessa prova, não sei nada, 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 nada. Porque eu estive nesse lugar, em um determinado momento. Então, eu gravei, vou postar aqui, para que vocês possam conhecer um pouquinho da minha história como aluna e como que eu cheguei aqui, sendo professora. E vamos começar a semana com um conteúdo novo, né? Então a gente está no conteúdo de análise comportamental. Ainda tem alguns vídeos que eu preciso fazer sobre análise comportamental, inclusive a diferença entre sentimento e entre as emoções, eu preciso gravar, porque ele é um pouquinho complexo, mas eu tenho situações muito fáceis para poder relatar, né? Então, em relação às sensações, em relação aos sentimentos. E vou colocar aqui o vídeo pra vocês, tá bom? Bom fim de semana pra vocês. Aliás, bom começo de semana pra vocês.